Olá, boa tarde para todo mundo. Abri essa live aqui surpresa para a gente falar, mostrar para vocês todos os tipos de perfis e como você usa isso na sua marcenaria. Eu tô com uma marcenaria aqui com vários tipos de perfis para mostrar para vocês. E como que a gente aplica, porque a ideia é que você veja isso na prática, né? Como que você faz isso na prática? Por que tem que colocar um perfil com cava? Por que tem o perfil na frente, atrás? Qual que são essas diferenças? E principal, qual que é a diferença disso na marcenaria, né? De efeito de luz? Porque não adianta você só saber a teoria se você não sabe essa parte prática, né? Então é muito importante que a gente veja isso. E eu quero que vocês sejam as pessoas mais iluminadas desse Brasil, desse mundo. Gente, antes de começar, clica aqui no aviãozinho, convida 3 amigos para assistirem a live. Vou falar sobre os perfis, tá? Então, existem vários tipos de perfis. Por exemplo, o que eu sempre mostro para vocês, né? Esse perfil... Vocês estão me ouvindo bem? Alguém pode me falar se tá ouvindo bem, se tá tudo certo, por favor? Vai entrando, vai me dando boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Queria saber se o som tá bom, porque eu tô com fone e... Só pra eu não ter que ficar gritando aqui, né? Ai, que bom, Daisy, obrigada, gente. Bom, então vamos lá. Seguinte, pega o caderninho, já começo a anotar e eu vou mostrando pra vocês os efeitos e o que a gente tem que fazer. Aline, será que você apaga essa parte aqui de cima pra mim, por favor? Ó, quais são os tipos de perfis, né? Então a gente tem um perfil que ele é aberto, que normalmente eu uso esse perfil em sanca de gesso. Por que não pode usar, eu não indico usar fita de LED direto, colada direto no gesso? Porque com o tempo aquela cola da fita se perde e aí a fita começa a enrolar e a luz, que era para ser totalmente retinha, não é retinha, ela fica toda torta. Então isso acaba criando um efeito muito ruim, tá? Ah, não apagou? Não, não apagou. Então esse daqui, esse aberto, eu não indico usar para marcenaria, tá? Porque aparecem as bolinhas do LED, o efeito não fica legal e a gente sempre tem que prezar porque além do efeito, né? O que a gente preza além do efeito com a iluminação? Um efeito de luz bom, mas também um conforto visual. E eu sempre falo isso, o projeto de interiores, de arquitetura, é o protagonista e não a iluminação. Então a iluminação não pode aparecer mais do que o projeto, interiores, o detalhamento, o mobiliário e tudo mais. Então a gente sempre tem que pensar isso. Uma vez um professor meu falou uma coisa que eu achei fazia muito sentido. Ele falou assim, e quando a minha iluminação começa a aparecer muito mais do que o projeto de arquitetura, eu já começo a ficar preocupado. Será que eu dei uma exagerada? Porque é isso, a gente não tem que valorizar, não tem que ter a luz ali, né, aparecendo em primeiro lugar, em primeiro plano, e sim os objetos, as superfícies e tal. Bom, aqui, olha, esse perfil, ele é muito versátil, eu gosto muito dele. E qual que é a diferença? Aí alguém poderia falar, né? Ah, Nicole, então é só colocar um acrílico nesse perfil aqui que você usa para sanca. Não, não é. Por quê? Ele é muito baixo, tá vendo? Então, por mais que você tenha um acrílico difusor, marca a fita de LED. Por quê? A fita ela não tem altura como esse daqui, olha a diferença. Tá vendo? A fita aqui não tem altura para abrir a iluminação e deixar a luz mais difusa. Então, esse perfil muito baixinho, por mais que você coloque um acrílico bom, faça um detalhamento de cava, normalmente, eu não vou falar sempre, porque, né, pode ser que... Normalmente, ele marca a fita, então tem que tomar cuidado, tá? Eu prefiro esse perfil mais alto, olha, que não é alto também, né? Ele tem 2 centímetros de altura e... para deixar a luz mais difusa, mais linear e não ter aquela marcação das bolinhas. Eu sempre falo isso, prefiro não fazer a marcenaria iluminada do que fazer uma marcenaria com bolinha marcada. Fica super feio e desvaloriza o projeto.
Ponto, então, assim, o que a gente tem que prestar atenção no perfil? Primeiro, qual é a altura dele, se é a altura indicada, como que é esse acrílico, se o acrílico ele é fosco, leitoso e não transparente, não muito fino. Normalmente eu uso um acrílico de 15 milímetros, porque ele deixa a luz mais difusa. E o material do perfil, gente, muito importante. Aqui dentro vai uma fita de LED. E eu sempre comento isso, que a gente tem que pensar para garantir o LED é uma tecnologia mais sensível, ele precisa se sentir bem para trabalhar bem, para ter uma vida útil alta e tal. Se a gente não dá essas condições para ele, ele não trabalha bem. Então a vida diminui, pode queimar a fita, o driver e tal. Então, o que é interessante? A gente ter um material que ajuda nessa dissipação de calor. Porque é muito errado quem fala que o LED não esquenta. Ele só esquenta de uma forma diferente e um pouco menos do que a lâmpada tradicional halógena, com certeza. Mas, por exemplo, a lâmpada halógena jogava o calor para frente, o LED joga para trás. Então, mesmo aqui nessa superfície, a gente não tem um material que ajuda nessa dissipação, no caso o alumínio e não o plástico, porque eu sempre vejo vários perfis de plástico por aí, a gente não dá essas condições para ele, entende? Então é muito bom que a gente pense nisso também, tá? E a cor de acabamento. Então esses são as quatro itens, né, que a gente tem que prestar atenção no perfil. Então, altura, acrílico, se o acrílico é bom, material, então alumínio, e o acabamento. Por que o acabamento? Esse material em alumínio, ele faz com que ele tem uma eficiência muito maior na questão da iluminação. Então, um exemplo, lembra antigamente nos escritórios que a gente tinha aquelas luminárias quadradas de fogo modulado com aletas parabólicas? Que cor que elas eram? Prata. Não é simplesmente porque a pessoa acha bonitinho. Ah, eu gosto de prata, vou pôr uma prata. Não, é porque a luz reflete muito mais na iluminação. Então a gente garante uma eficiência muito maior daquele conjunto, no caso das lâmpadas fluorescentes. Aqui, olha, no perfil é a mesma coisa. A gente entrega um pouco mais de luz se a gente tem um acabamento prata, no caso muito reflexivo, ou branco, né? Claro também. Agora, a partir do momento que o seu perfil vai ficando muito escuro, cor tem, preto, ele não reflete tanto a luz, então você perde um pouco. Isso você tem que levar em consideração na hora da especificação. Bom, vamos para a parte prática. Ah, só mais um que eu tenho que mostrar. Esse daqui, ó, é o assimétrico, que eu gosto muito. E legal, porque esse daqui é um protótipo, ele é uma impressão 3D. Como que a gente faz isso, né? Bom, eu conto isso outra hora, mas uma das etapas da fabricação do perfil é fazer uma impressão 3D, um protótipo dele. Eu acho isso muito legal. E ele é assimétrico. Por que ele é assimétrico? Esse chanfro faz com que a gente direcione a iluminação para onde a gente quer iluminar. Uma superfície, um conjunto de objetos, alguma coisa do tipo. Onde eu uso muito esse? Na frente da marcenaria, vou mostrar para vocês fazer a simulação. Ou na lateral de viga, para criar aquele efeito de luz indireta que eu gosto tanto. Então é muito legal a gente ter conhecimento, e sempre com acrílico. Por que é legal usar o acrílico também, né? Além de deixar a luz difusa, a gente protege a fita de poeira, sujeira, então deixa o conjunto mais eficiente. Agora eu vou mostrar para vocês essas duas diferenças. Olha, aqui, vou até apagar aqui para não confundir. Aqui eu tenho um perfil com alumínio, com acrílico difusor no fundo da prateleira, tá vendo? Ele tá no fundo. Então, como que é o processo? A gente vê como que vai ser a marcenaria, qual que é o desenho dessa marcenaria. Faz a cava, embute o perfil para ficar faceado. Então, a gente vê madeira, acrílico e madeira. Coloca a fita de LED adequada, no caso, né? Eu vou só pegar um livro aqui para mostrar para vocês. Quando que a gente sabe se o perfil tem uma grande questão, né, que as pessoas me perguntam. Ah, eu coloco o perfil na frente ou atrás? Depende. Depende de algumas questões. Primeiro, qual que é o seu revestimento do fundo? Qual que é o seu conceito de iluminação? Por isso que definir o conceito é muito importante. Então, você quer valorizar o revestimento ou você quer iluminar mais os objetos?
e o que você quer iluminar, né? Como que é aquela produção que você tem. Então, sempre fazer essa análise. Como que vai ser essa produção? Vai ser algo mais baixo, mais horizontal, mais seco, não tão volumoso? Ou vai ser algo mais volumoso? Por que eu tô falando isso? Porque olha só, se a gente coloca um objeto volumoso aqui, ó, tá vendo como a luz do nicho fica cortada? A gente tem luz, sombra e luz. Eu, particularmente, acho isso horrível. Parece que você não... Parece que a luz tá cortada mesmo, queimada. A gente não tem aquela linearidade, aquela coisa contínua, fluidez. Agora, se a gente tem um objeto baixo, olha, tudo bem. Mas o que vai ser iluminado é o fundo do nicho. Fica bonito também? Fica, com certeza. Mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo e a gente tem que ter consciência. Então, tudo bem a gente colocar no fundo, valoriza o revestimento, volta por reflexão, ilumina um pouco os objetos. Agora, se a gente tem um objeto que é muito alto, como esse caso aqui, olha... Então, eu tenho uma... Eu vou falar da minha Barça de novo. Tenho uma coleção de Barça. Eu tô aficionada com uma coleção de Barça. Eu preciso comprar uma. Eu quero muito ter uma. Quem lembra da época das Barças, né? Nossa, eu ia muito na biblioteca do meu colégio procurar em Barça. Quem aqui lembra de Barça? Me fala. Me fala quem lembra das Barças. Tem uma pessoa da minha equipe assistindo a live, a gente está anotando os temas. Então, pode mandar os temas que vocês querem assistir, que a gente vai levar em consideração. Porque essa semana eu vou fazer uma semana de lives de vários temas variados, sempre no mesmo horário, que é às 13. Então, fiquem ligados, tá? Então, voltando, se a gente tem uma produção alta, volumosa, por exemplo, vários livros, objetos grandes, altos, que vão encher muito aquele nicho... uma coleção de Barça, né? Coleção de revistas, enfim. Esse daqui, olha, não é a melhor estratégia. Porque você vai estar cortando a luz e não está iluminando o seu objeto. Qual seria a melhor estratégia? A gente usar um perfil assimétrico na frente da prateleira. E eu vou mostrar esse efeito para vocês, que é esse aqui, ó. Então, o que acontece? Vou pegar um outro livro, peraí. Olha, então o que acontece? Eu coloco o meu objeto alto ali, ele fica iluminado, ó. Então, eu tenho um objeto, uma coleção, vários objetos. Olha a diferença, deixa eu sair da frente. Olha a diferença desse perfil aqui na frente, como ele direciona a luz, e olha a diferença aqui de baixo. Percebe? O objeto tá iluminado. O objeto está iluminado, o objeto está valorizado. Aqui eu coloquei um livro aleatório para vocês verem. Agora imagina uma produção inteira, como fica? Ai, Nick, mas quando eu sei isso? Briefing com o cliente. Por isso que a importância do briefing é muito boa. Eu sempre pergunto para os clientes, o que você pretende colocar na sua estante? O que você pretende colocar nessa marcenaria? Essas prateleiras, como que é? Você tem alguma... é algo mais geral. Não, eu tenho coleção de livro. Então, a gente tem que saber o que a pessoa tem de intenção com aquilo para conseguir fazer a iluminação correta, né? Então, gente, olha a diferença. Conseguem perceber essa diferença? Eu acho, assim, gritante. E aí, o mesmo esquema. Aqui, ó, tá vendo que a gente não vê nada, né? Olha, tá faceado aqui. Então, o perfil tá embutido. A gente fez a cava. Eu preciso fazer a cava nesse desenho do perfil? Não, você pode fazer ela retangular, olha. Retangular, embute, o perfil é parafusado, tá? Eu prefiro parafusar do que colar, porque eu acho que fica mais seguro. Não tem perigo de cair e tal. E aí, para trocar a fita, caso você tenha necessidade, é só tirar o acrílico, que o acrílico normalmente ele é solto, ele tem um clique, e acessar a fita de LED. O que é muito importante é a gente deixar o driver em um local de fácil acesso. Onde que estão os drivers aqui? Nesse fundo falso. Então, o meu driver está nesse fundo falso. Então eu sempre tenho que ter um fundo falso? Vou ter um nicho perdido? Não necessariamente. Por quê? Você pode colocar num fundo falso aqui atrás. Então, põe o nicho um pouquinho, o fundo um pouquinho mais pra frente, coloca os nichos, caixinha de passagem, em cima da marcenaria também.
Dentro do forro também fazer a ligação. A única coisa é que a gente tem que prever dentro do forro, sempre perto de alguma luminária ou alguma caixa de som, para você ter acesso. Esse perfil aqui, olha, como que é a instalação, né? Então a gente tem que pensar que essa aba aqui, ó, ela vai direcionar para um lugar, para um objeto. Então, ela vai direcionar a luz. Então, a gente sempre tem que apontar isso. No caso, ela tá assim, ó. Tá assim e o fundo tá aqui, ó. Então, eu tenho o meu perfil, a minha aba e o fundo tá aqui. Eu tô direcionando aqui pro meu fundo, pros meus objetos. Nunca, em hipótese alguma, eu uso a fita de LED colada direto na marcenaria. Se você... Depois eu vou mostrar pra vocês. Teve um vídeo uma vez que eu fiz que o acrílico de trás de um painel tinha saído. Gente, o que era aquele efeito de luz? Horrível. Aí, a partir do momento que a gente arrumou o perfil, deixou ele retinho e colocou o acrílico, é um outro efeito. A luz fica mais macia, ela pertence àquele espaço, não fica aquela coisa marcada, dura. Fica muito mais agradável e muito mais bonito, algo difuso, linear. Então, sempre lembra e sempre pensa de usar o perfil para ter um efeito mais bonito e também proteger a sua fita de LED, tá? Outro efeito legal que a gente tem também, olha, usar o perfil nas duas verticais. Então, eu tenho feito muitos nichos assim também, muitas iluminações de prateleiras, de estantes e tal. Por que a gente sempre tem que usar na horizontal, né? E não pode usar na vertical? A gente pode. Olha como fica interessante também. Então, às vezes você tem no caso aqui, você pode pôr até um pouco mais para frente, para não soltar um pouco isso do fundo, para iluminar mais o seu objeto. Mas a gente foge um pouco daquela coisa meio padrão de iluminar sempre em cima, sempre na horizontal. A gente pode marcar a verticalidade dessa marcenaria. Uma coisa legal de falar também é que, a partir do momento que a gente usa um efeito vertical, uma luz vertical, você acaba alongando o espaço. Do mesmo jeito que se você tiver um quarto muito pequeno e usar uma luminária linear, ela dá uma ampliada, dá uma alongada. A sensação que você tem é que aquele ambiente é maior, tá? Então eu gosto muito desse efeito também e eu queria que vocês vissem, olha a diferença, deixa eu tirar aqui, ó. É a mesma fita de LED, tá? 480 lumens, 4.8 watts, 2700K, IRC90. Olha a diferença em relação ao acabamento. Aqui eu tenho um fundo preto que não reflete muito a luz. Aqui eu tenho um fundo de madeira, que é uma reflexão média, então a gente tem que levar isso em consideração. E aqui é um branco que tem uma reflexão mais alta. Olha a diferença, não parece a mesma fita, né? Parece que é uma fita de LED diferente, mas não, é a mesma. Vocês conseguem perceber a diferença? Olha. Dá muita diferença, né? Vou colocar aqui de novo para vocês verem. Eu, particularmente, tenho gostado muito de usar na frente. E outra, o legal desse perfil aqui assimétrico é que você não vê esse acrílico iluminado. Tá vendo aqui que a gente vê, olha, uma luzinha aqui? Você não tem visão, porque ele é assimétrico, então ele direciona a luz, você olha assim, olha, parece que é um detalhe na própria marcenaria, então você não vê o acrílico difusor, porque ele fica contra a sua visão, né? No caso aqui, olha, tá de costas, tá vendo? Para direcionar a luz para lá. Você também tem que lembrar que dependendo da posição que você coloca, então aqui ele está na frente, criou essa sombra. Se eu quisesse que não tivesse essa sombra, eu tinha que aproximar um pouco mais. Na verdade, afastar um pouco mais, né? Então, mas aí aqui tá no limite. Se você encosta mais, essa luz ela vai descer um pouco mais, então a sombra acaba ficando maior, tá? Eu não acho de todo ruim isso, mas tem gente que se incomoda. Então dá uma olhada no perfil, vê qual que é a angulação, faz esse ângulo ali na sua na sua vista e tal, para você ver
o que você gosta mais, e, enfim, tá? Gente, eu acho muito importante a gente ver isso para você conseguir entender qual que é a diferença, né? Tem um outro efeito que eu acho que não sei se alguém percebeu aqui, tem um outro efeito de luz nessa estante que eu gosto muito de utilizar, que é o quê? Usar do próprio mobiliário para criar um efeito de luz para o ambiente. O que é isso? É uma luz em cima da marcenaria. Então a minha marcenaria ela não encosta no teto, tem ali uma distância que não pode ser uma distância, não pode ser tipo 2 metros, mas também não pode ser 10 centímetros. Então o ideal é que seja uns 50, 30, entre 30 e 50. Coloca uma luz em cima da marcenaria com acrílico de um perfil assimétrico também, que direciona a luz para o ambiente. Existem duas situações. Ou a gente quer, tem uma prateleira alta e você quer iluminar aquela produção. A gente põe ele virado para cima, direcionando para o objeto, essa aba. Ou você quer iluminar o espaço e trazer uma luz indireta. Então você coloca o perfil voltado para o ambiente e a luz vai direcionar, vai bater no teto e vai voltar por reflexão para o ambiente. Entende? O que é legal disso, né? A gente acaba criando um ponto de iluminação, cria uma fonte de luz para esse lugar, para uma sala, um quarto, uma área gourmet, um escritório, alguma coisa do tipo. E você não tem uma luminária no teto, né? O teto não tem uma luminária, tá vendo? A luz vem da própria marcenaria. E você cria aquele efeito surpresa que eu tanto falo, que é muito interessante na iluminação. Da onde vem essa luz? Como que foi feito esse detalhamento? Da onde vem isso, né? Você cria o ambiente acaba ficando muito mais interessante, muito mais complexo. E você usa do seu próprio mobiliário. E olha só que solução com custo-benefício ótimo. Um perfil com fita de LED em cima da marcenaria. É isso, sabe? A gente tem que parar um pouco de pensar que a iluminação é muito cara. Meu cliente não vai ter dinheiro para pagar. Meu cliente não vai conseguir fazer a iluminação. Tudo é muito caro, as luminárias são caras. Não é caro, depende do projeto que você faz. Depende da solução que você apresenta. Depende de como que você apresenta. Esse perfil aqui de cima, olha, não dá pra ver, ó, tá vendo? Porque ele tá aqui atrás. A gente coloca numa distância, ó, tá vendo? Não dá pra ver o perfil. Coloquei até o mesmo ali. Não dá pra ver o perfil. A gente não tem visão. Então tem que pensar nessa questão da visão também. Se você for ter visão dessa parte alta, faz uma cava também. Como que é essa cava, né? Tem muita gente perguntando em relação à cava. A gente pega o tamanho exato do perfil e faz um dente na marcenaria no local que você quer instalar e embute o perfil ali dentro. É como se fosse um dentinho mesmo, um nichinho, pede para o marceneiro já deixar preparado e aí coloca esse perfil. Tem uma outra opção também, que eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês, que é o perfil de sobrepor. Então, por exemplo, Nick, esqueci de fazer a cava, não deu certo, o marceneiro não fez, tô com a fiação toda passada. É importante dizer que a gente precisa de um rabicho para cada nicho, tá? Um fiozinho, né? Esse fiozinho aqui saindo em cada nicho para a gente conseguir fazer a ligação da fita. Ele pode acender na própria marcenaria, como a gente vê aqui com esse interruptor pequenininho, olha. Tá vendo? Um interruptor pequenininho. Ou você pode acender no próprio comando da parede. Então, a gente precisa de um comando para essa marcenaria. Quando que você usa o comando na própria marcenaria? Exemplo, você só tem 3 comandos na sua sala, então 3 interruptores. Você tem as outras iluminações, mas você quer fazer um quarto, que seria a marcenaria. Você vai juntar? Não necessariamente, você pode ganhar um comando a mais, incluindo o interruptor na própria marcenaria. Como que é esse interruptor? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo aqui? Ó. Pequenininho, redondinho, tem redondo, ele tem 2 centímetros de diâmetro, existe ele redondo e existe também retangularzinho, pequenininho, desse tamanho. Então, a gente já pede para o marceneiro considerar,
tá? Aqui, o que eu queria mostrar para vocês é em relação a quando eu não faço a cava. Então, eu não tenho a cava, meu marceneiro não fez, não fiz o detalhamento a tempo, não pedi para ele fazer, perdi essa etapa, mosquei, dormi no ponto. Vou perder a minha iluminação? Não necessariamente. A gente pode usar esse mesmo perfil de sobrepor. Claro que não é a solução mais ideal, a melhor solução e tal, mas ela funciona e também fica bom. E tem algumas dicas que eu vou dar pra vocês. Então aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um perfil que ele tá de sobrepor, ó. E aí, quando eu acendo, ele fica iluminado. Aqui também eu tenho aquela mesma fita de LED que eu mostrei pra vocês. Então, como que funciona isso? A gente instala o perfil embaixo da prateleira. Instala com parafuso e tal, e da mesma coisa, só que em vez de ter uma cava, a gente vai deixar ele de sobrepor, como se fosse uma luminária de laje, em vez de gesso, tá? Então, coloca embaixo da prateleira. Como que a gente faz? Porque qual que é o legal da iluminação, né? A gente vê o efeito de luz e não a luminária em si. Como que a gente faz para ele não aparecer tanto, né? Então, putz, eu tenho uma marcenaria preta, coloco perfil preto. Eu tenho uma marcenaria branco, coloco perfil branco. Eu tenho ele em madeira, eu coloco ele no cortem. Ou tem uma coisa que eu amo e que eu faço muito, que é revestir o perfil com a própria folha da marcenaria. Então, exemplo, mas isso só dá certo se ela for em folha e não em MDF. Essa marcenaria aqui é em folha frejó, exemplo. Então eu posso pegar esse perfil, pedir para o marceneiro revestir ele por fora em frejó e aí ele fica mais camuflado e mais desaparecido. Eu já fiz isso algumas vezes e fica muito bom, já pedi para o marceneiro incluir. Já fiz isso inclusive com embutidos de marcenaria também, revestir a aba e os perfis. Gente, fica muito, muito bom, fica super camuflado. Então assim, eu indico muito fazer isso. Ou você coloca uma cor que é compatível, que deixa isso o mais neutro possível, sabe? Então acho que vale muito a pena. Deixa eu ver se alguém aqui tem pergunta, que eu vi que tem um monte de comentário. Que legal, que legal, que legal, que legal. Me fala o que vocês acharam do conteúdo, se vocês gostaram da live, se foi esclarecedor para vocês. Muita gente aqui, vários alunos meus, muita gente conhecido. Não uso fita de LED direto na prateleira, como alguém perguntou. Ai, Samira linda. Mas é tanto para marcenaria quanto para sanca. Olha, para sanca, qual que é... Sempre melhor usar com acrílico, tá? Porque a luz fica mais difusa. Mas esse daqui sem acrílico é quando você precisa de preço, porque ele acaba sendo mais barato. Então, se você tiver que dar uma equacionada no seu orçamento para o cliente, tem que diminuir alguma coisa, pode usar esse daqui. Não é a melhor opção, vai juntar um pouco de poeira e você tem que ter uma manutenção constante, mas é muito melhor do que usar esse aberto na marcenaria. Então, às vezes você precisa equacionar e tá tudo bem. Nick, e esses perfis com acrílico preto, o que você acha do difusor preto? Gente, ótima pergunta. Eu tava inclusive falando disso com uma cliente agora. Eu já vi, já testei, já peguei, mas ainda não gosto, tá? Ainda não utilizei, eu acho que eu preciso me acostumar um pouco mais. Eu acho legal, às vezes, se você tem alguma parede que você quer fazer um efeito minimalista, uma marcenaria muito preta, mas assim, não sei ainda, preciso ver mais, pensar mais, ainda não cheguei. Sabe aquela coisa que você ainda não chegou a uma conclusão, se você acha legal ou não? Então, tipo, sei lá, não achei assim, uau, mas sei lá. Todo mundo que tem Barça, ó que maravilhoso. Vou fazer live de iluminação de pé direito duplo. Como instalo esse perfil para a luz ficar para frente? Não entendi ainda. Mostrei, Márcia. Conheci esse perfil assimétrico no seu curso e amei. Que maravilhosa. Qual a marca desse perfil assimétrico? Esse daqui é da Labiluz, tá? Assimétrico. Esse daqui também. Como usar a fita de LED direto em nenhuma situação? Olha, eu não gosto de fita de LED direto na rede, por quê?
O LED, ele precisa, como eu falei, ele é uma tecnologia mais sensível, precisa estar mais confortável e tal. Normalmente, a fita direto na rede, primeiro que ela não tem uma gama muito grande de fluxos, temperaturas e tal. E segundo, que quando você vai fazer manutenção, se ela queima um pedaço, ela queima com muito mais facilidade, porque não tem o driver, né? Não tem o driver que ajuda ali a acender a fita de LED. E se você tem, por exemplo, 3 metros, queimou 1 metro do meio, você tem que cortar, tirar esse 1 metro do meio e fazer a solda de uma fita nova. E também, normalmente, você não pode cortar de 5 em 5 centímetros, que é o que acontece com as fitas de LED. Normalmente é de 51 metros. Não sei se tem alguma nova, eu não costumo utilizar. Eu acho a fita de LED com driver é um equipamento muito mais profissional. Então acaba sendo muito melhor. E tem um outro ponto também. A fita de LED direto na rede, ela tem um driverzinho também. Ele é pequenininho, mas ela tem. Você precisa usar aquilo para... como se fosse um acessório que vem um fiozinho com um driverzinho assim pequenininho. Como fazer para o perfil branco não ficar tão destacado na marcenaria madeirada? Eu colocaria de outra cor, ou cortem, ou sei lá, ou revestido de madeira. Foi ótima, meia verde a diferença. Cortou o nicote nativa para iluminar. Vende. Obrigada, gente. Gente, então é o seguinte, essa live vai ficar salva, tá? Quem quiser assistir de novo para ver as indicações, para ver também as diferenças, vou até voltar para cá para vocês ficarem vendo as diferenças. E outra coisa, lembrem sempre de perguntar para o cliente qual que vai ser o uso daquela marcenaria, como que ele vai usar, se vai ser um uso funcional, decorativo, como que vai ser a produção, se vai ser uma produção cheia, volumosa, seca, horizontal, vertical, como que vai ser isso, para você conseguir propor a melhor solução para ele. Não olha e fala assim, uma estante, legal, já vou encher de fita de LED na horizontal. Será que é a melhor solução? Será que o seu cliente tem várias coleções de Barça? Então não vai ser a melhor opção, né? Ele não vai iluminar da forma correta, porque a gente vai ter esse efeito aqui, ó, de cortar a luz. Então, começa a pensar nisso e começa a reparar também. Às vezes você vai num lugar e vê aquela luz cortada, é muito ruim. É melhor você ver a luz, ó, inteira, né? Inteiriça, linear, fluida. Né? Então, fazer esse briefing, fazer essa análise é muito importante. Pare de chegar, estante iluminada, fita de LED, sabe? Não tem que ser uma coisa automática. Você tem que pensar, você tem que ter consciência do que você está fazendo. Se faz sentido para aquela sua marcenaria, legal. Agora, se não faz, a gente pensa em alguma outra solução, pensa em alguma outra coisa. Né? Acaba ficando muito mais interessante também para quem está usando e vivenciando aquele espaço. Tá bom? Gente, seguinte, alguns recados. Quem ainda não se inscreveu na jornada, o link está na minha bio, começa segunda-feira, então se inscreve. O máximo que pode acontecer é você conhecer e aprender alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Vou começar a fazer lives todos os dias, então a partir de hoje, todos os dias, às 13 horas e às 19, em alguns dias, eu vou falando para vocês. Quem quiser mandar um tema de sugestão, pode me mandar, porque eu vou falar dos temas que vocês querem. E se inscrevam na jornada.